Muito boa noite. Agora, aqui no meu relógio, 18 horas e 57 minutos, 18 horas e 57 minutos. Eu estou falando para as nossas redes sociais, dos nossos amigos, né, que franquearam esse espaço para que a gente pudesse falar com vocês, enquanto a nossa rede oficial ela continua bloqueada pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso, eu estou usando as redes de amigos que me propuseram manter essa nossa comunicação aqui. Eu vou pedir que você, por favor, vá chegando e vá compartilhando, porque eu acabo de receber uma mensagem diretamente no meu celular, no meu WhatsApp, do presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu preciso compartilhar. Ele já me autorizou e já saiu já em alguns órgãos já da imprensa, que eu já tive acesso, e fui autorizado também, já desde o primeiro momento, a divulgar. Bem, se trata, e eu peço que vocês compartilhem, por favor, se trata do ofício número 14.845 do gabinete do ministro da Defesa, o ministro de Estado da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, endereçado o ofício ao ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse ofício foi encaminhado hoje, foi encaminhado agora ao ministro Edson Fachin. Assunto: considerações sobre as respostas técnicas do TSE manifestadas no anexo ao ofício circular de 9 de maio de 2022. Eu peço que você compartilhe, porque esse ofício se trata de um divisor de águas. Onde eu ando nesse país, as pessoas me param e me perguntam: deputado, como serão as eleições? Nós temos problemas e apresentou soluções. Bem, qual foi o comportamento dos ministros do TSE e dos ministros da Suprema Corte sobre a postura, sobre os apontamentos dos equívocos do processo eleitoral apontado pelas Forças Armadas? Simplesmente foi de atacar as Forças Armadas. O ministro Barroso resolveu atacar as Forças Armadas, insinuando que as Forças Armadas estariam a serviço de atrapalhar o processo eleitoral. E, por fim, Edson Fachin disse que as eleições não seriam feitas pelas Forças Armadas. Ele disse uma frase lá que eu não me lembro agora, mas insinuando de que as Forças Armadas não participariam do processo eleitoral. Pois bem, é importante que você compartilhe esta live, porque eu vou começar a ler agora, que me foi enviado pelo presidente Bolsonaro, o ofício número 14.845 do ministro de Estado da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que responde pelo Ministério da Defesa. Ele endereçou esse ofício ao senhor Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos aqui, eu vou ler as partes mais vitais para que você entenda
a importância deste ofício, que eu vou repetir enquanto você compartilha. Se trata de um divisor de águas sobre as eleições que vamos ter agora em outubro de 2022. Como o TSE resolveu não responder aos apontamentos que visam o aperfeiçoamento do processo eleitoral, mas antes alguns ministros atacarem as Forças Armadas, o ofício vem dizendo: senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 1. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, passo a tratar das respostas técnicas manifestadas por esse Tribunal Superior Eleitoral. 2. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Eleitoral ampliou o escopo do tradicional apoio das Forças Armadas ao processo eleitoral, que historicamente provê suporte logístico e segurança, garantindo a votação e apuração das eleições, ao convidá-las para integrar a Comissão de Transparência das Eleições por meio da portaria número 578 do TSE, do dia 8 de setembro de 2021. Vamos partir para o ponto 3 do ofício. Desta forma, as Forças Armadas foram convidadas por esse tribunal para integrar, ao lado de outras instituições, esta Comissão de Transparência Eleitoral, com o propósito de contribuir para o esforço de aprimoramento da segurança e de ampliação de transparência do processo eleitoral. Vou para o ponto número 5. Como é sabido, o processo eleitoral não se restringe às urnas eletrônicas. Ele é complexo e possui particularidades técnicas que exigem tempo e aprofundamento para ser compreendido. Qualquer tipo de análise séria e consistente implica em primeiramente conhecer este processo. Assim, as Forças Armadas buscaram estudar e entender o processo eleitoral e, com esse único propósito, realizaram em dezembro de 2021 questionamentos ao TSE. Preste atenção, Brasil, e compartilhe, por favor. As respostas a esse questionamento foram encaminhadas pelo tribunal por intermédio do ofício gabinete número 537/2022, no dia 10 de dezembro de 2022. Ressalta-se que o trabalho das Forças Armadas tem o intuito de sempre democrático, buscando contribuir para que o país tenha eleições justas, democráticas e transparentes. Importa rememorar que no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições, o entendimento da exiguidade de tempo para um trabalho mais detalhado levou à possibilidade da admissão de propostas, mesmo após a data limite do dia 17 de dezembro, pelas razões acima mencionadas. As Forças Armadas encaminharam 7 propostas gerais ao TSE. Continua o ministro da Defesa. Haja vista que tanto as premissas quanto alguns conceitos que balizaram a elaboração das propostas demandavam melhor clarificação, a intenção tratada por este ministro com Vossa Excelência, em audiência realizada no dia 6 de abril último, era promover a apresentação das propostas seguida na discussão de ordem técnica com a equipe do TSE, a fim de subsidiar melhor o eventual debate no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral. Uma vez, atenção Brasil, uma vez apresentada as propostas na reunião realizada no tribunal no dia 20 de abril de 2022,
ainda não foi possível concretizar a discussão técnica. Uma vez estudada as respostas técnicas do TSE, trago a Vossa Excelência algumas considerações constantes no anexo a esse expediente. No ponto assinalado que a divergência que ainda persistam podem ser dirimidas com a pretendida discussão entre equipes técnicas. Eu vou agora para os 3 últimos pontos para resumir. Até agora, para você que está chegando nessa live, o presidente Bolsonaro me enviou este documento assinado pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, questionando ao ministro Fachin sobre os 7 pontos que as Forças Armadas pediram para que o TSE observasse de vulnerabilidade das urnas eletrônicas. O TSE, ao invés de responder os 7 pontos apresentados pelos técnicos das Forças Armadas, resolveu criar uma cortina de fumaça, dizendo que não há o que responder e dizendo ou insinuando, segundo o ministro Barroso, que as Forças Armadas estariam entrando no processo para tumultuar as eleições. O que é uma falácia, o que é uma mentira, o que é uma cortina de fumaça promovida por aqueles que não querem eleições transparentes nesse país, que ao invés de responder os técnicos das Forças Armadas e da Polícia Federal, que apresentaram áreas de vulnerabilidade do processo eleitoral, resolvem atacar não só as Forças Armadas, mas resolvem também agora ameaçar aqueles que duvidarem da lisura do processo eleitoral, que segundo o ministro Alexandre de Moraes, terão seus registros cassados os que duvidarem da lisura do processo eleitoral. Eu sou um que duvido da lisura do processo eleitoral. E eu posso duvidar. E você que está em casa pode duvidar. Se duvida de Deus, se duvida do Espírito Santo, se duvida do Papa, do pastor, do Pai de Santo, por que não pode se duvidar da lisura do processo eleitoral? Porque ao invés de você responder os questionamentos das Forças Armadas, tenta insinuar que as Forças Armadas estariam a serviço do caos. A quem interessa, ao invés de responder às Forças Armadas, tentar descredibilizá-la? Agora, as Forças Armadas reagem e encaminha esse ofício que, repito, e peço que você compartilhe esta live pela importância que ela tem, porque aqueles que duvidavam de que as Forças Armadas não entrariam neste processo vão se enganar. Vão se enganar. Muito bem, eu vou aos 3 últimos pontos, o que eu considero a mais importante. Até o momento, diz o ministro no ofício, reitero, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do Tribunal Superior Eleitoral para integrar a Comissão de Transparência Eleitoral. Cabe destacar uma premissa fundamental, é que
secreto é o exercício do voto, não a sua apuração. Olha o que o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, está dizendo em ofício, me enviado pelo presidente Bolsonaro, ao presidente Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou repetir. Cabe destacar que uma premissa fundamental é que secreto é o exercício do voto, não a sua apuração. O que o ministro Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, está dizendo é que nós temos apuração secreta no Brasil. As Forças Armadas estão denunciando através desse ofício do ministro Paulo Sérgio. Preste atenção que no sistema que temos hoje, nós temos as Forças Armadas estão denunciando que nós temos uma apuração secreta no país. Enquanto o secreto tem que ser o voto e não a apuração. Os dois últimos pontos. Em síntese, preste atenção, Brasil. E Tony, toma a minha rede aí, usa a minha rede. E é isso que eu estou fazendo, para ter voz. Em síntese, o que se busca com as propostas das Forças Armadas, é aperfeiçoar a segurança e a transparência do processo eleitoral, mitigando ao máximo as possibilidades de ataques cibernéticos, falhas e fraudes que podem comprometer as eleições. O que o ministro da Defesa está dizendo é que, neste momento, pelo que foi analisado pelos técnicos do Ministério da Defesa, as falhas que eles destacam geram a possibilidade de ataque cibernético, falhas e fraudes no processo eleitoral. Penúltimo ponto do ofício: a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são as missões estabelecidas pelo povo para as Forças Armadas. Eu vou repetir. Eu estou ficando feliz com isso tudo. O ministro da Defesa do Brasil está dizendo em ofício ao ministro Fachin: a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são missões estabelecidas pelo povo para as Forças Armadas. Não tente reler a Constituição, ministro Toffoli. Não tente reler o artigo 142 da Constituição. Não tente. Não tente. O último ponto. Por fim, diz o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira: encerro afirmando que a todos nós não nos interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança dos eleitores. Eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores. E encerra o ofício assinado pelos ministro general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, quando ele encerra dizendo: eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores. Ele está dizendo: se mexeu na soberania nacional, então este é sim
um assunto das Forças Armadas. Ok? Então eu quero avisar a população brasileira, aos patriotas de bem, àqueles que só querem uma coisa: que ninguém vença essas eleições no tapetão. Que hoje, com esse ofício, o alerta foi dado aos senhores ministros da Suprema Corte e aqueles que estarão tocando o processo eleitoral. Ou tem lisura, ou tem lisura, ou as Forças Armadas farão de lisura o processo. Entendeu? Uma vez convidada para dentro do processo, as Forças Armadas não sairão do processo. Não aceitarão serem desconvidadas. Por quê? Porque eleições, estou lendo que o ministro general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa, quem responde pelas Forças Armadas do Brasil, disse: eleições transparentes são questões de soberania nacional. E questões de soberania nacional envolvem sim as Forças Armadas do Brasil. Parabéns ao general Paulo Nogueira, Paulo Sérgio Nogueira. Parabéns por essa postura. A pátria lhe agradece. A pátria respira melhor com a divulgação deste ofício assinado por Vossa Excelência. A pátria agradece porque os homens de bem desta pátria, que só querem eleições transparentes e vença quem vencer, ganhe quem ganhar, se sente orgulhosa e se sente em paz quando percebe que nós não estaremos reféns daqueles que querem, esses sim, tumultuarem o processo eleitoral brasileiro, não trazendo o processo para a transparência devida. E é conforme o senhor disse, general Paulo Sérgio Nogueira, conforme o senhor disse, e eu repito, as Forças Armadas, o seu intuito é aperfeiçoar a segurança e a transparência do processo eleitoral, mitigando o máximo as possibilidades de ataques cibernéticos, falhas e fraudes que podem comprometer as eleições. Significa que hoje, do jeito que está suscetível a um ataque cibernético, a falhas e a possíveis fraudes. Eu concluo esta live, primeiro, pedindo que você compartilhe, comente, diga qual é a sua impressão. É importante você falar agora. Agora, eu termino essa live dizendo o que eu já vinha dizendo para os amigos mais próximos. Nós não vamos permitir o presidente Bolsonaro, chefe das Forças Armadas, comandante em chefe das Forças Armadas, de acordo com a Constituição, não permitirá que esses bandidos ganhem as eleições no tapetão. Ganhe quem ganhar. Ganhe quem ganhar. Mas que tenhamos transparência. E parafraseando o ministro Paulo Sérgio Nogueira, general Paulo Sérgio Nogueira, secreto
tem que ser o voto, não a apuração das eleições. Secreto é o voto, não a apuração. Ué, por que não vamos fazer uma apuração ao vivo? Ao vivo! 5 horas da tarde, ligam-se as câmeras, chama-se a imprensa, os órgãos de comunicação e vamos embora. Em tempo real. Por que apenas 5 técnicos ficam trancados e eles saem de lá de dentro da sala secreta? E se a democracia suporta a sala secreta, minha gente? E dizer quem é que ganhou as eleições? Não! Nós não vamos admitir isso. E não vem com essa narrativa de que o presidente quer dar golpe, de que não, quem quer dar golpe são os inimigos do Brasil, e nós sabemos disso. Ok? Então compartilhe, durma em paz, porque o Brasil tem forças armadas, e através do general Paulo Sérgio Nogueira, mediante a esse ofício que eu li, parte dele, encaminhado ao ministro Edson Fachin, as Forças Armadas estão seriamente comprometidas com eleições limpas e transparentes nesse país. Deus abençoe a todos vocês. Vamos em frente, acreditando que Deus está guardando a nossa pátria. Deus e liberdade. Um abraço a todos.